Olá pessoal, meu nome é Eduardo Almeida, sou professor da disciplina de Engenharia de Software e hoje a gente vai estar falando uma visão geral da área de Engenharia de Software, né? Vou falar um pouco sobre a minha formação. Eu fiz graduação em Ciência da Computação aqui em Salvador, na Unifax. Depois eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de São Carlos, na área de Engenharia de Software. Depois eu realizei o doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, também na área de Engenharia de Software. Parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Mannheim, na Alemanha. Em seguida eu fui fazer um pós-doutorado na Virginia Tech, nos Estados Unidos, em 2008, na área de Engenharia de Software. Em 2018 e 2019 eu fiz um outro pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Irvine, também nos Estados Unidos, também na área de Engenharia de Software. Então a área que é toda a minha formação é na área de Engenharia de Software, dentro da ciência da computação, a área que eu me sinto bem à vontade para lecionar. E eu tenho também uma experiência em empresas, né? Uma experiência de mercado, na indústria. Eu já atuei como gerente de projetos, analista de sistemas, engenheiro de software e engenheiro de testes. Tá? Então, eu acredito que parte dessa minha experiência aí eu vou poder compartilhar também com vocês para que a gente possa ter uma disciplina bem interessante para todos. E aí o que seria, né, engenharia de software? Né? Quando a gente fala engenharia de software, qual é a ideia que está por trás disso tudo? Né, o Somerville, que é um dos principais autores na área de engenharia de software, um pesquisador inglês, ele coloca que engenharia de software é uma disciplina de engenharia que está preocupada com todos os aspectos da produção de software, das etapas iniciais da especificação do sistema até a manutenção do sistema, né? E também após esse processo que o sistema já está em uso em uma determinada organização. Então, nessa definição do Somerville, alguns aspectos são importantes assim, a gente destacar. Primeiro, ele coloca que é uma disciplina de engenharia, então significa que o nosso foco é construir algo. Nesse caso, o que nós estamos construindo é um software, é uma aplicação que vai resolver um determinado problema de uma organização, de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos. E ele envolve também todos os aspectos do processo de produção de software. Então, muitas vezes, a gente ainda tem aquela visão inicial no curso de ciência da computação que desenvolver software é apenas programação. Mas veja que ele ressalta aqui é que a gente está falando de todos os aspectos de produção de software. Então, isso envolve o quê? Isso envolve gerência de projeto, você gerenciar a sua equipe como um todo. Isso envolve você contactar o seu cliente para extrair as funcionalidades que esse software vai ter, ou seja, fase de engenharia de requisitos. A gente precisa, a partir das funcionalidades que o cliente quer para a aplicação dele, criar uma arquitetura, criar um design desse software que vai ser desenvolvido. Então, a gente tem uma parte de projeto arquitetural, de design de software. A gente tem a implementação, claro, onde o artefato mais importante que a gente cria é o código-fonte. A gente tem uma fase que é responsável pelos testes da aplicação. A gente não quer que uma aplicação ela vai ser implantada, vai ser entregue a um cliente uma aplicação com bugs, com defeitos. E após essa aplicação ser disponibilizada para o cliente, a gente tem uma fase de manutenção e evolução dessa aplicação. Porque a aplicação ela pode ter bugs que vão ser identificados pelos clientes, a gente pode precisar fazer melhorias na aplicação, ou seja, adicionar novas funcionalidades a essa aplicação. Muitas vezes a gente precisa fazer mudanças no hardware dessa aplicação. A aplicação rodava, por exemplo, para um determinado dispositivo e agora ela vai rodar num dispositivo embarcado, num carro, num avião. Isso aí vai demandar algumas novas funcionalidades, alterações na aplicação. Então veja que o processo de engenharia de software envolve todos esses aspectos aí, fora outros aspectos como
o processo de custo que a gente tem que mensurar a aplicação, quanto vai ser aquele projeto, qual é o tamanho da sua equipe, como é que eu vou mencionar as diferentes versões desse meu software. Então veja que desenvolver software não é um processo simples e não é apenas o processo de programar, né, como a gente pensava até um pouco tempo atrás com as disciplinas de introdução à programação. Um dos principais nomes na área de engenharia de software, né, esse é um falecido autor na área de engenharia de software, mas bastante conceituado, Watts Humphrey, e ele disse lá atrás, né, na década de 80, que toda empresa é uma empresa de software. Eu queria que vocês guardassem um pouco essa frase aí do Watts Humphrey. Ele fez várias contribuições para a área de engenharia de software, trabalhou muito tempo no Instituto de Engenharia de Software americano, nos Estados Unidos, o que a gente chama de SEI, né, o SEI, né, Software Engineering Institute, e lá atrás ele disse isso, olha, toda empresa é uma empresa de software. Né? Então, guarda essa reflexão dele aqui e a gente vai voltar para ela mais lá na frente. Né? E quando a gente fala de computação, desenvolvimento de software, como é que essa coisa vem evoluindo, né, ao longo das décadas? Né? E esse aqui era um cenário, por exemplo, de computação lá atrás, né, onde a gente tinha os mainframes, né, ou seja, a quantidade de cabos, a quantidade de fios, computadores gigantes ocupando prédios enormes, com um poder de processamento não tão grande, mas que atendia boa parte das demandas da época. E hoje a gente tem dispositivos como esse. Né? Aqui foi a apresentação do MacBook Air por Steve Jobs. Então, hoje a gente tem aquele processamento, aquela infracomputacional que a gente mostrou no slide anterior, a gente tem aquilo hoje no nosso celular, por exemplo. Né? Uma infraestrutura muito maior, um poder computacional muito maior no nosso celular. Né? E a computação, né, e esse processo de software também tem mudado muito. Né? Hoje, antes a gente tinha, né, essas livrarias, você tinha livros físicos, hoje a gente tem dispositivos como Kindle, onde você consegue armazenar, né, um número muito grande de livros ali na sua mão, com diversas funcionalidades de busca, de, de salvar, de marcar e formatar um determinado trecho do texto que você está. Né? Google, né, Wikipedia, Google trouxe isso também, né? Se vocês conversarem com os pais e vocês lá atrás, a gente tinha essas enciclopédias, as Barças, né? Onde você queria saber sobre um determinado fenômeno, você pegava um desses livros gigantescos e iria estudar, e hoje a gente tem tudo isso a um clique, né? Seja na Wikipedia ou usando o Google como um todo para indexar diferentes formas de conteúdo. Né? Blockbuster era uma das locadoras principais de DVDs. Né? A gente pode pensar aqui como uma video hobby que tinha em vários pontos da cidade de Salvador. E Netflix, né? O modelo de negócio, a solução computacional de Netflix, né? O software que Netflix desenvolveu, acabou aí destruindo esse mercado, né? E oferecendo diversas outras funcionalidades, né? Como sistemas de recomendação, você poder avaliar determinados filmes, você já vê filmes que são indicados para você de determinadas categorias. Até o processo de compra, né? A Amazon lá atrás era ainda uma empresa focada só em livros, mas o Jeff Bezos hoje tem a ideia de a loja de tudo, né? Você consegue comprar tudo na Amazon a 2, 3 cliques, né? O eBay hoje vai na mesma linha. Até o processo de muitas pessoas serem utilizados, né, para encontrar, para entrar em novos relacionamentos amorosos, tem utilizados, por exemplo, aplicações como Tinder. Né? Então, o software hoje ele permeia a nossa sociedade e ele está aí atuando fortemente em diferentes segmentos de negócio. Né? Tem uma frase que diz que software is eating the world, né? Software está de fato comendo o mundo como um todo, né? Então tudo hoje é software, né? Então aquela frase do Watts Humphrey lá atrás faz bastante sentido,
né, o que ele falou, só que uma forma muito bem, né, a visão de futuro, ele falou isso na década de 80, né? Tipo, olha, software, toda empresa, no fundo, vai ter que ser uma empresa de software. Se não for uma empresa focada em tecnologia, em software, essa empresa vai desaparecer. E hoje é muito difícil você imaginar um banco sem o seu sistema, né? Quando você vai num banco como um cliente e fala, o sistema caiu, praticamente o que você ia fazer naquele banco, você já não consegue mais fazer. Né? Você vai comprar uma passagem aérea, você vai na companhia aérea, também se o sistema caiu, o processo praticamente é inviabilizado. Né? Então, software, de fato, né, permeia o nosso mundo como um todo, e aquela frase lá atrás do Watts Humphrey, que toda empresa é uma empresa de software, faz cada vez mais sentido. Né? E aí, qual é o cenário que a gente vem encontrando hoje em desenvolvimento de software, né, na área de engenharia de software? O que é que nos espera, né, nesse processo como um todo? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no domínio de avionics, né, do domínio de ação. Aqui são dados antigos, tá? A gente está falando de 10 anos atrás, né, onde um F-22, um caça, tinha mais de 1,5 milhão de linhas de código-fonte. Um Boeing 787 tinha 6,5 milhões de linhas de código-fonte. Se a gente partir para um outro domínio, né, o domínio automotivo, hoje a gente vê os carros, né, com funções de estacionar sozinha. Boa parte dos carros tem sistema para coleta de informações, o que a gente chama de cruise control, né, de controlar dados da viagem. Alguns carros têm disponibilizados sensores de retina que identificam, por exemplo, se o condutor está fechando o olho com sono, e aí caso esse condutor esteja fechando o olho, ele treme o volante, aumenta o som. Então, cada vez mais os carros estão com software embutido. Né? Aqui são dados, por exemplo, da Mercedes-Benz, que mostram que cerca de 100 milhões de linhas de código estão embutidas nos carros, né? Utilizando cerca de 70 a 100 microprocessadores. Né? Então é muita coisa. Né? Os carros hoje são muito mais software-oriented do que, vamos dizer assim, a parte mecânica e hardware em si. Né? Empresas como Tesla nos Estados Unidos são carros cada vez mais focados em aspectos tecnológicos e aspectos de desenvolvimento de software. Né? Boa parte das empresas, companhias de carros ao redor do mundo estão disponibilizando fábricas ou escritórios também no Silicon Valley para ter acesso a essa mão de obra. Aqui a gente está vendo, né, os dados da Mercedes, né, onde o volume de software embutido nesses carros é muito grande. Né? Então, o que reforça de novo lá aquela frase lá atrás do Watts Humphrey. Né? Outros domínios, né? Por exemplo, impressoras, né? Onde a gente muitas vezes pensa que não, a função de uma impressora, de uma fotocopiadora, ter um fax ali embutido é apenas imprimir. Né? Essas máquinas possuem mais de 2.000 features, né? Ou seja, 2.000 funcionalidades diferentes. Né? Então, de novo, o papel que software faz nesse domínio aqui também é muito grande. Né? Então, esse software precisa ser bem documentado, esse software precisa ser bem projetado para que parte de um software que vai ser utilizado nessa impressora da esquerda possa ser, algumas dessas features possam ser reutilizadas na impressora da direita, com algumas poucas adaptações na impressora de lá de baixo. O processo de teste tem que ser bem conduzido também nesse sentido, né? Aqui a gente tem uma competição, né, famosa nos Estados Unidos, uma competição entre as universidades promovida pelo Departamento de Defesa, onde você tem carros, né, competindo no deserto, por exemplo, o quão longe esse carro consegue percorrer sem ter um motorista, né, um carro todo rodando via software. Né. Aqui está
a equipe do Virginia Tech em um desses desafios e toda a infraestrutura computacional, toda a equipe, né, monitorando e controlando esses veículos. Então, o software por trás aí é muito importante. Algum tempo atrás, 10 anos atrás, estava em teste já na Alemanha, os táxis também. Esse aqui era um vídeo, vocês podem acessar aí o endereço e ver. Pensei isso há 10 anos atrás, a pessoa chamando um, um táxi pelo tablet, né? Esse táxi aqui que está na foto, ele não tem um motorista, né? O software conseguia, o tablet enviava a localização para o software do táxi, esse táxi recebia a localização e ia até o encontro do passageiro sem nenhuma intervenção, né? Todo o controle via software. Aquilo foi há 10 anos atrás, né? Hoje na Califórnia, no Silicon Valley, a gente consegue ver já em alguns momentos, em algumas cidades, os carros de Google, Tesla andando, né, sem motorista, realizando no caso do Google, realizando monitoramento para Street View, mas também já na linha de promover cada vez mais a questão de autônomos, carros autônomos, né, carros sem ter um motorista, né. Outras iniciativas do Google também foram fortemente centradas em software, né? Se a gente pensar no Google Glass, algo que não teve até então um impacto muito forte de uso, né? A gente não vê as pessoas, por exemplo, nas ruas com o Google Glass, mas ele tem um componente de software muito forte para reconhecer as pessoas, reconhecer os lugares, receber comandos, apresentar informações no óculos para o seu usuário. E aí, em 2016, né, enquanto em muitas cidades do mundo existia aquele debate se vai se utilizar ou não, se vai poder ser utilizado ou não, se vai ter um impacto na vida dos motoristas de táxi, uma série de questões legais, o Uber, em 2016, em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, já estava ali testando o seu... Você já podia chamar um Uber, né, em fase de teste sem ter um motorista, né? Então é algo que cada vez mais está chegando aí, a gente deve encontrar nos próximos anos, né? Agora pense aí no desafio, né, nosso, né, da área de engenharia de software por trás para garantir que esses sistemas são confiáveis, garantir que esse carro, por exemplo, não vai ter uma alteração de velocidade, que esse carro vai encontrar um sinal vermelho, ele vai entender que ele precisa parar de fato, ao ter um cruzamento, ele vai ter que ter uma maior atenção, ao reconhecer uma pessoa cruzando uma faixa ou um animal. Então, nosso desafio aí, né, com o desenvolvimento desse software é muito crítico, né? Tem questões de segurança. Imagine se um hacker invade um carro desse, o carro está lá, o comando é para ele entrar na rua direita e esse hacker faz com que o carro entre à esquerda, causando um acidente. Então, a gente tem uma série de desafios de performance, de segurança, de disponibilidade de recursos que devem ser também tratados e considerados no desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas informações, por exemplo, do WhatsApp, né? Um aplicativo que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Então, com dados de 2014, né? Vocês podem ver, 6 anos atrás, o WhatsApp trafegava aí 24 horas 64 bilhões de mensagens, né? Então, pense nesse aplicativo do ponto de vista de desenvolvimento de software, né? Basicamente, hoje a gente tem o WhatsApp fora do ar, mais por questões relacionadas ao judiciário do que ao software em si. Então, nessa aplicação, além das funcionalidades, dos requisitos funcionais, né, como a gente chama, por exemplo, funcionalidades de enviar mensagem, enviar um arquivo, enviar uma foto, fazer uma chamada de vídeo, aspectos de disponibilidade, tolerância à falha, segurança são críticos, né, para esse tipo de aplicação. Então, isso aí, né, nos mostra, é mais um exemplo que nos mostra a complexidade hoje do cenário de desenvolvimento de software que a gente já está enfrentando, né?
Aqui um dado mais recente, eu mostrei um dado ali do WhatsApp de 2014, aqui um dado de 2017, 3 milhões ou 3 anos atrás, onde mostra que mais de 1 bilhão de pessoas estavam usando o WhatsApp em 2017. Então, performance é crítico. Você não quer enviar uma mensagem e essa mensagem não vai demorar mais do que 10 segundos, 20 segundos para ser entregue para um destinatário. Agora imagine isso com 1 bilhão de pessoas aí utilizando. Né? Segurança crítica. Você quer enviar um arquivo, uma mensagem, não quer que outras pessoas possam interceptar e ter acesso a esse arquivo. Né? Fora aspectos de disponibilidade. Né? Você quer uma aplicação como essa que ela esteja disponível, o que a gente chama de 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana. Então, por que a gente está falando de engenharia de software? Né? A gente já viu aí o quão complexo é esse cenário de desenvolvimento de software e por que a gente precisa de engenharia de software? O que é engenharia de software? Né? A gente já viu, mas como é que essa coisa toda começou? Aí a gente vai ter que pegar a nossa DeLorean, né? Voltar ali com Marty McFly, lá no De Volta para o Futuro, o filme, e essa história volta lá atrás, né? Onde esse termo engenharia de software nasceu. Né? Isso nasceu, esse termo foi cunhado aí em 1968, né, na conferência de engenharia de software da NATO, da NATO, onde reuniu-se os principais pesquisadores e cientistas da época, né, membros de grandes empresas trabalhando com projetos de software, para discutir, né, o nascimento aí dessa área, né, lá que foi cunhado esse termo, de engenharia de software. Né. Foi uma conferência na Alemanha. Aqui tem uma foto dessa reunião, né, um dos trabalhos que foi apresentado na Alemanha, e muito do que se discutiu em 1968, nesse contexto de engenharia de software, se aplica hoje ao nosso contexto atual. Né? E a gente vai ver já já aí o que é que se discutia lá que ainda se aplica hoje. Em 1968, discutiu-se o que era chamado a crise de software. Né? O que era essa crise de software? E será que ela ainda acontece hoje? O que se discutia lá atrás era que muitas vezes as aplicações, né, eram entregues aos clientes com os prazos estourados, ou seja, o cliente contratava a empresa para desenvolver uma solução, um projeto de software para ser entregue em 6 meses, essa entrega era feita em 1 ano, em 8 meses. Os custos do projeto já estouravam, ou seja, um projeto que foi vendido por X e que ia dar uma margem de lucro aí de X sobre 2 para uma determinada empresa. Com esse atraso, essa empresa tinha que assumir parte desses custos, então é um projeto que estourava os custos inicialmente previstos e que muitas vezes entregava-se um produto às pressas, né, para atender esses prazos atrasados com uma qualidade inferior. Né? Então, prazo, custo e qualidade. Né? Problemas que a gente estava falando de 68, mas a gente voltar para 2020, você foi em qualquer fábrica de software, em qualquer startup, em empresas de software de diferentes segmentos, você vai ver que a constante briga, a constante luta é em cima desses 3 aspectos aí, essas 3 variáveis. Né? Prazo, como é que eu garanto que a minha aplicação vai ser entregue naquele prazo que eu defini para o meu cliente, com custo apropriado, ou seja, um projeto que eu vendi por R$ 1 milhão, ele não vai me custar, no fim das contas, 1,5 milhão ou 1,3 milhão, e que esse software vai ser entregue com um nível de qualidade satisfatório. Né? Ele não vai ter uma densidade de bugs muito maior do que o meu cliente esperava. Né? Então, imagine, por exemplo, você fechou um contrato para lançar um produto no Natal e você vai entregar esse produto para o cliente, que já tinha toda uma campanha publicitária em cima desse produto, você vai entregar esse produto em junho, no meio do outro ano, ou em março. Não faz sentido, né? O cliente não vai atrasar aí o Natal. E aí, nesse contexto todo, né, nessa complexidade toda de desenvolver software atualmente, quais são os princípios chaves? Né? Já que a gente está falando de engenharia, quando a gente olha para outras engenharias, como engenharia civil, engenharia mecânica,
engenharia elétrica, a gente tem uma série de leis, a gente tem uma série de princípios que são utilizados nessas outras engenharias, né? Só que software é diferente, né? Software a gente está falando de algo que é intangível, né? Não é como uma ponte, não é como um prédio que você consegue ver aquilo ali, tocar aquilo ali, né? Então, mas quais são os princípios que a gente tem relacionados a desenvolvimento de software? Em 2009, o Steve McConnell é um dos grandes nomes aí da indústria de software, ele deu um keynote, né, uma palestra convidada na Conferência Mundial de Engenharia de Software no Canadá. E aí, esse foi o título da palestra dele, que foi bem interessante. Ele falava das 10 ideias mais poderosas em engenharia de software. E a primeira, ou o primeiro princípio que ele colocou lá nessa apresentação dele, é que desenvolvimento de software é realizado por pessoas humanas. Isso aí parece um aspecto simples, né? Até banal, a gente diz, mas isso é óbvio. Mas por que que isso é importante, né? A gente fala, principalmente agora, né, num contexto muito grande de automação, de inteligência artificial, machine learning, de programas que são capazes de se auto-reparar, né, se auto-consertar. Mas o ponto ele, ele analisou, né, e tem reportado aí que empresas como Google, Amazon, Microsoft e outras, né, grandes empresas, eles conseguem identificar, por exemplo, diferenças entre 10 a 20 vezes a produtividade entre diferentes pessoas. Então, pessoas é o ponto-chave do processo de desenvolvimento de software. Né? Metodologias são importantes, processos são importantes, ferramentas são importantes, técnicas são importantes. Existe um arsenal de métodos, técnicas, processos e ferramentas que a gente pode e deve utilizar para desenvolver software, mas no fim são as pessoas que decidem. Né? As pessoas precisam estar motivadas, as pessoas precisam estar principalmente capacitadas para entregar esse software atendendo a qualidade, com, com o custo que foi definido e no prazo que foi definido para o projeto. Né? Não é à toa que essas empresas lutam, né, por talentos e tem uma disputa muito grande, tem um processo muito difícil para reter essas pessoas na empresa. Que as pessoas sabem que você perder um bom colaborador no seu time é bastante complicado. Um outro ponto que ele colocava ali como um princípio fundamental é que o desenvolvimento ele é incremental. Esse incrementalismo é essencial no processo de desenvolvimento de software. Então, veja, a gente estava falando ali de sistemas com 10 milhões de linhas de código, sistemas que utilizam trocam 60 bilhões de mensagens num dia. Esses sistemas são sistemas complexos e sistemas grandes. Né? Então, significa que você não tem uma pessoa desenvolvendo esse sistema. Você tem um time de pessoas. Esse time que está atuando nesse processo de desenvolvimento de software, eles não entregam o software de uma só vez para o cliente. Né? Eles fazem entregas incrementais. Né? Diferentes releases são gerados, diferentes buildings são criados. Tem empresas, por exemplo, que adotam a postura de desenvolver builds diários. Né? Todo dia é gerado um build da aplicação com novas funcionalidades. Né? Então, desenvolver software em incrementos. Né? Significa o quê? Hoje, por exemplo, nessa semana a gente vai desenvolver 4 features para esse produto. Na semana que vem a gente vai desenvolver novas 5 features para o produto. E o seu produto vai crescendo em uma série de incrementos. Nada é feito de uma só vez, né? Big Bang, né? De uma única vez. Não dá para se fazer isso com esse nível de complexidade que a gente tem hoje. Um outro ponto importante que Steve McConnell falava também é sobre as competências. Né? Quais competências a gente precisa ter na área de engenharia de software? Existe algo, né, mantido aí pelo I3E, que é a Sociedade Científica Mundial, que é o que a gente chama de SWBOK, né? Software Engineering Body of Knowledge, né? O corpo de conhecimento de engenharia de software. Esse SWBOK, ele define um conjunto de áreas que são importantes para se entender, para se ter competência no processo de desenvolvimento de software. Então,
daqui vocês veem, né, que o processo é realmente complexo. A gente está falando de coisas como eu preciso ter proficiência em gerência de configuração, no processo de implementação, no processo de arquitetura e design, no processo de gerenciamento, no processo em si que eu vou utilizar para se criar esse software, no processo de manutenção, uma vez que a minha aplicação é entregue, como é que ela acomoda novas funcionalidades, como é que eu corrijo defeitos, como é que eu garanto a qualidade desse software, como é que eu capturo os requisitos que a minha aplicação vai ter, que práticas eu vou utilizar para fazer os testes e quais ferramentas e métodos vão ser também empregados. Então veja que desenvolver software é algo bastante complexo e que exige aí uma série de competências, né, que foram aqui reunidas pelo Swibok. Então, qual é a ideia do Swibok? Né? É organizar as principais contribuições relacionadas ao desenvolvimento de software. Então, vocês podem acessar lá o Swibok, ver essas diferentes áreas, né, que são abordadas e algumas delas vão ser aqui exploradas no nosso curso. O I3E também tem certificações associadas ao profissional de desenvolvimento de software, né? Duas delas aí são as principais. Alguns anos atrás eu me certifiquei em uma delas. É um processo bem interessante, porque ao contrário de certificações relacionadas a determinadas tecnologias, como Java, Microsoft ou AWS agora, aqui é uma certificação em engenharia de software como um todo, né? E não numa determinada tecnologia ou numa determinada fase do processo de desenvolvimento. Então, essas certificações do I3E olham para esse guarda-chuva todo aí como o Swibok, vale a pena depois dar uma olhada. Algumas empresas, né, usam isso, outras empresas dão mais valor às certificações tecnológicas como as que eu mencionei, né, Java, .NET ou AWS agora aí fortemente. E o nosso mercado, né? A gente está falando aqui de engenharia de software, mas como é que o mercado tem olhado para isso? Tem uma série de estudos que são feitos ao longo dos anos aí pelo Softex, né, no Brasil, observando a indústria nacional, né, a nossa indústria do ponto de vista de desenvolvimento de software. Eu vou apresentar dois desses estudos aí que foram feitos nos últimos anos brevemente. Vocês podem acessar o material depois com calma e ter acesso a todos os dados, todos os gráficos. Esse foi o primeiro estudo, né, a indústria brasileira em perspectiva, um estudo mais antigo. Nesse estudo, né, eles analisaram, né, as empresas aí de 2003 a 2006 e fizeram essa projeção aí de 2007 a 2009. Né? Então, vocês veem aí que a tendência é de crescer o número de empresas, né? A indústria brasileira de software e serviços, IBSS, é um número aí crescente, o que é bom para a gente. Com relação às regiões no Brasil, né, mesmo antigamente, mas já dava para ver aí uma tendência maior, né, Sul e Sudeste, esse número cresceu no Nordeste, iniciativas como Porto Digital em Pernambuco, outras iniciativas como Metrópole Digital no Rio Grande do Norte, aqui na Bahia a gente já tem o Parque Tecnológico, a gente tem o Hub, são iniciativas que vêm aí também fomentando o crescimento de empresas na região. Aqui, com relação ao nível de instrução alcançado pelos profissionais dessas empresas, né? Então vocês podem ver aí que em alguns locais só a graduação é muito pouco, está crescendo cada vez mais aí as pessoas com pós-graduação também na área de tecnologia. Algumas empresas valorizam muito isso, outras nem tanto, outras empresas olham mais para a certificação, mas o ponto é que só a graduação não vai lhe garantir aí sucesso, né? Esse aprendizado é contínuo. As empresas têm colocado a inovação, né, na sua agenda como prioritário, mas com relação àquele slide anterior, onde eu falava da formação, olha que pergunta interessante aqui que surgiu nessa pesquisa. Eles analisaram, né, a avaliação do pessoal de TI disponível no mercado de trabalho, considerando o perfil desejado. As empresas falaram que
a maioria das empresas ali, 48,2%, que tem dificuldades para recrutar pessoas qualificadas para suas funções. Né? Óbvio, né? Entre razoável e ruim. A gente também entende que, em muitos casos, as empresas querem um ninja. Né? A empresa coloca uma pretensão salarial muitas vezes baixa e quer um profissional que ele entenda dos dois mundos de forma igual. Por exemplo, o cara tem que ser um expert no mundo Java, um expert no mundo .NET, ou um cara tem que ser um expert em AWS e Docker e todas as ferramentas do Google. Então a gente sabe também que as empresas, claro, acabam pedindo demais. Né? Ela quer um cara expert em back-end, um cara expert em front-end, que entenda tudo de DevOps, mas o que as empresas têm colocado aí é que elas têm dificuldades em contratar pessoas com perfis adequados. Né? Então vocês aí fiquem atentos à formação e à capacitação contínua de vocês. Esse é o dado antigo, né, de 2008, mas se você olhar, né, as vagas em aberto pelas empresas, a maioria é no papel de engenheiro de software, né, que em alguns casos são chamados de desenvolvedor, programador, e você vê que é a demanda maior. Né? Então, se você vai numa empresa hoje, numa fábrica de software, existem muitas vagas para engenheiro de software. Existe um número menor de vagas para gerente de projeto, menor para arquiteto, menor para engenheiro de testes, muito menor para um gerente de redes, né, um cara que cuida do firewall da empresa, etc. A empresa tem um ou dois, no máximo, DBA, quando tem. Né? Então, a grande demanda por pessoal qualificado está relacionado às atividades de desenvolvimento de software. Eu falei que existia uma segunda pesquisa, né, que foi feita em seguida, pela Softex também, analisando a nossa indústria, envolvendo aí o período de 2013 a 2009, com essa projeção aí até 14. Né? Vocês podem ver também que o número de empresas está, né, sempre crescendo, né, na parte de software, então isso é bom para a gente, né? Tem demanda, o mercado demanda e não tem profissional. Existe uma carência de profissionais, não só no Brasil, no mundo como um todo. Né? Silicon Valley, a briga é grande por pessoal qualificado, mundo afora aí, a realidade é a mesma. Aqui dados relacionados a essa demanda, né, empregabilidade também crescendo. Aqui de novo, né, principais linhas de pesquisa em ciência da computação, né, e grupos de pesquisa atuantes no Brasil, os grupos maiores aí de engenharia de software, né, o que reforça aquela ideia onde tem a demanda e onde está também se colocando um esforço maior. Aí vocês podem olhar depois as diferentes áreas. Aqui a distribuição, como é que está a formação, né? Muita gente com superior completo. Em alguns locais tem crescido o número de pessoas com mestrado, por exemplo, atuando na indústria. No Brasil ainda é raro você ter doutores em empresas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum ter pessoas que terminam seu doutorado e estão lá trabalhando em Google, Microsoft, Amazon, Uber, Facebook. Isso aí é cada vez mais comum, é algo que a gente precisa incrementar aqui no Brasil. Em Salvador, aqui, né, na nossa indústria local, a gente tem iniciativas como o Parque Tecnológico, na Paralela, que tem abrigado algumas empresas de software. A gente tem o Hub Salvador, que também tem abrigado, são clusters, né, de empresas, de startups, mas também tem outras empresas que não estão necessariamente sediadas nesses polos, mas que estão muito bem. Né? Salvador tem tido um histórico aí nos últimos anos de empresas de tecnologia de sucesso, né? Desde lá atrás com a Unitec, que depois virou CPM Brax, agora já tem a Solutis de novo, a gente teve aí a Antecipa, tem a Juiz Brasil. Então tem um conjunto de empresas que estão se destacando, novas startups também que estão aí surgindo nesse contexto. Né? Então o potencial é grande, né, para a gente atuar aqui também no nosso estado. E até por conta dessa questão também da pandemia, do trabalho remoto, as demandas agora são globais. Né? Se você acessar o Stack Overflow, se você acessar o LinkedIn, por exemplo, vocês viram uma demanda muito grande de vagas em aberto com possibilidades de desenvolvedor atuar remotamente. Então, a questão geográfica agora não é uma barreira tão grande como alguns
anos atrás. E aí, quais são os perfis que a gente tem na área de engenharia de software? Né? Isso depende de empresa para empresa, tem a questão da cultura organizacional, né? Depende muito de empresa para empresa, mas esses são aqui alguns dos principais perfis, pode ter um diferente nome em uma empresa A ou B, né? Mas você tem um analista de sistemas, ou analista de requisitos, ou engenheiro de requisitos, é aquele cara que ele vai conversar com o cliente para entender a demanda do cliente, qual é o problema do cliente, e vai trazer esse problema numa especificação para a equipe que está internamente na empresa. Né? Então, os skills, as habilidades desses caras são diferentes, por exemplo, do engenheiro de software. Né? Tem que ser um cara que ele se comunica muito bem, ele consegue extrair as informações do cliente da melhor forma possível, ele consegue escrever especificações em texto, linguagem natural também, bem preciso. Não pode ser um cara muito tímido que vai conversar com o cliente, vai chegar na reunião com o cliente e não vai conseguir extrair o problema do cliente, quais funcionalidades essa aplicação vai ter. A gente tem o gerente de projetos, né, que é um perfil mais sênior, né, aquele cara que vai servir de interface entre o cliente e a equipe dele interna, quem vai estar cuidando para garantir que a aplicação vai ser entregue no prazo, que a aplicação não vai estourar o orçamento do projeto, que tem um nível de qualidade satisfatório. Então, esse cara normalmente é alguém com experiência muito grande, que tem habilidades técnicas e não técnicas também. Não precisa ter um jogo de cintura para atuar como gerente de projeto, que em determinados momentos você vai ser o para-raio da sua equipe e vai estar fazendo essa interface aí com o cliente. Né? Então, normalmente são pessoas que já foram desenvolvedores, já foram analistas e aí atingiu um perfil mais sênior e tem focado mais no aspecto gerencial do time. A gente tem um papel que é raro de encontrar em algumas empresas, que é o arquiteto de software, e as empresas que têm, né, fazem de tudo para não perder esse cara. Né? Em alguns locais ele é chamado do líder técnico, líder de equipe. É um cara que ele é um engenheiro de software, ele foi um engenheiro de software durante muito tempo, tem um perfil mais sênior, trabalhou em diferentes soluções, e é aquele cara que vai, com base nos requisitos da aplicação, o que vai ser feito, projetar as soluções mais apropriadas para os engenheiros de software implementar. Ele já tem uma rodagem muito grande, sabe o que é que dá certo, o que é que dá errado, se for adotar uma solução A ao invés de uma solução B, o que é que você vai ganhar em performance, o que é que vai perder em segurança, o que é que vai ganhar em tolerância à falha. Então ele tem todo o conhecimento. O engenheiro de software é quem de fato vai meter a mão na massa, né, vai codificar a aplicação que vai ser desenvolvida. A gente tem o engenheiro de testes, né, o pessoal que vai garantir a qualidade da aplicação. Então, a funcionalidade, o objetivo principal dele é encontrar o maior número de bugs, né, na aplicação, garantir que esses bugs vão ser identificados antes da aplicação ser disponibilizada para os clientes. Também é um pessoal com outro conjunto de skills, né, diferentes do engenheiro de software, do arquiteto, do analista, do gerente de projeto. Esse é um perfil que tem crescido muito nas empresas, as empresas têm demandado muito, tanto no Brasil quanto no exterior. Em alguns lugares a gente tem o gerente de configuração, é aquele cara que tem cuidado dos builds, das políticas de backup, geração de releases dos projetos. Né? Normalmente algumas empresas têm uma pessoa nesse papel e esse papel atende vários projetos, e algumas empresas também têm o que a gente chama de engenheiro de qualidade, né, que é aquela pessoa que o papel dela é garantir que as metodologias que são definidas pela empresa estão sendo seguidas pelo time de desenvolvimento, garantir que as boas práticas estão sendo adotadas, os padrões, as normas estão mais relacionadas a essas atividades. Aqui a gente tem algumas pesquisas interessantes feitas pela CNN Money nos Estados Unidos sobre os principais, os melhores trabalhos, né, best jobs dos Estados Unidos. Né. Em 2010,
número um, né, o arquiteto de software, era o trabalho número um aí dos top 100. Né, o que ele faz está ali escrito, né, uma pessoa que tem que ter uma experiência maior, onde a função dele é fazer o design das aplicações para que os engenheiros acabem ali, desenvolvendo. Em 2011, a pesquisa foi replicada e estava lá, né, o engenheiro de software foi o trabalho número um na América como um todo, o trabalho do engenheiro de software, ou seja, muitos de vocês aí já sabem, né, mas é implementar as funcionalidades de uma determinada aplicação para o cliente, né, desenvolver o software em si, codificar a aplicação. Em 2012, essa pesquisa também foi feita. De novo, está lá entre os 10 principais trabalhos, desenvolvedor de software em nono, o DBA em quinto, o arquiteto de software em terceiro. Né? Então está sempre aí. Dados de 2013, arquiteto de software em terceiro e desenvolvedor engenheiro de software em sétimo, com base em salário, demanda. Em 2015, começa essa discussão de data science, né, inteligência artificial, então começa a aparecer fortemente aqui o papel de cientista de dados, mas mesmo nos trabalhos hoje, nos projetos de ciência de dados, o engenheiro de software tem sido bastante demandado, né, para desenvolver essas aplicações aí, esses dashboards e essas aplicações de ciência de dados, né, criando as melhores formas de fazer cleaning de arquivos de dados, etc. Continuando aí, dados de 2016, né, número 1, engenheiro de software, desenvolvedor para aplicações móveis, está ali como primeiro, você tem o DBA ali em nono, coordenador de qualidade ali em sexto. 2017, uma pesquisa está lá em primeiro de novo, engenheiro de software, desenvolvedor de aplicações móveis. Então, a demanda por esse tipo de profissional, profissional de engenheiro de software, no mundo todo é muito grande. Né? Nos Estados Unidos, esse é o trabalho aí que as pessoas têm buscado mais, né? Ao invés de outras áreas, por exemplo, como medicina, direito, como é comumente aqui no Brasil. Lá, esse foco de inovação é muito grande e boa parte dos jovens está ali pensando em desenvolver o próximo Google, ser o próximo Uber, ser a próxima Amazon, ser o próximo Facebook, TikTok, enfim, né? Qual vai ser o Instagram, qual vai ser essa nova aplicação killer aí, né? YouTube e por aí vai. Mas tem essa tendência muito forte e a nossa área de engenharia de software está ali nas cabeças. Aí tá na moda aí Cobra Kai, né? Vocês devem saber certamente quem é aí, o Miyagi, o grande guru lá do Daniel San. E na nossa área, né, de engenharia de software, a gente tem vários pesquisadores extremamente importantes e relevantes. Um desses principais é o David Parnas, né? Foi um professor de engenharia de software, passou por grandes instituições como Carnegie Mellon, diversas universidades no Canadá, Irlanda. E o David tem uma frase dele clássica que eu ressaltei aqui para vocês, que é importante, né? Que ele fala o seguinte: olha, eu aconselho meus estudantes a prestarem muito mais atenção às ideias fundamentais do que os últimos aspectos tecnológicos ou as últimas tecnologias. Por quê? Porque a tecnologia ela vai estar desatualizada antes deles se formarem. Ao contrário das ideias fundamentais, elas nunca saem de moda. Né? Então, esse cara foi o pesquisador principal e que propôs as ideias de arquitetura de software, foi quem propôs
as ideias de modularidade, de orientação a objeto, de inspeção. Então, muito do que a gente utiliza hoje, né, de avaliação de arquitetura, muito do que a gente tem utilizado hoje na indústria de software, ele foi o pioneiro, né? E certamente, né, os artigos dele de modularidade, de arquitetura de software, as ideias de famílias de produto, linhas de produto, são artigos da década de 70 que a gente lê hoje esses artigos, 40, 50 anos depois, e a coisa ainda faz muito sentido, né? Então as ideias não acabam envelhecendo. Por outro lado, tecnologias, 4, 5 anos, desaparecem. A gente já viu aí que, né, que o cenário de desenvolvimento de software é desafiador, é bastante complexo. Eu sou uma pessoa relativamente nova, né, e eu lembro que quando eu comecei a desenvolver software entre 97 e 98, está falando aí de 22 anos atrás, a gente estava fazendo essa transição de aplicações desktop para o modelo web, né? Estava começando a se criar os primeiros sistemas web, as primeiras aplicações na web. De lá para cá, o mercado e o cenário têm mudado muito, né? A gente tem software hoje que roda em TVs, em videogames, em celulares, em tablets, no carro, no avião. Então, software, nesses 22 anos aí, está muito mais pervasivo e os desafios são muito. Então, esse cenário aí de desenvolvimento de software, você vê uma série de acrônimos, ou o que a gente chama de balas de pratas, né? De técnicas que são vendidas ou propostas como a solução, né? Você vai ver agora fortemente as pessoas falando de DevOps, de microserviços, de Docker, de AWS, de Kubernetes, de metodologias ágeis, TDD, e outras siglas dessas, né? CD, né? Continuous Delivery, XP, o mundo ágil, Scrum. E aí um outro cara-chave na área de desenvolvimento de software, um outro guru, é o Fred Brooks, né, que escreveu esse livro, que também é coisa de 30 anos atrás, mas que hoje o conteúdo é altamente atual. Fred Brooks, ele foi um dos primeiros caras a programar os computadores IBMs, né? Liderou aquela transição ali do mundo mainframes para os computadores pessoais. E tem uma frase dele clássica para desenvolvimento de software que eu trouxe aqui para o nosso curso também, que vale a reflexão, é o seguinte: com base naquele slide anterior de várias siglas que vêm e vão, né, ou são vendidas como as técnicas melhores ou mais apropriadas para se desenvolver software com custo, prazo e qualidade, o Fred Brooks ele coloca o seguinte: olha, construir software é algo difícil e vai ser sempre difícil. Não tem nenhuma bala de prata, não tem nenhuma técnica ou processo ou tecnologia chave que vai lhe levar a ter o sucesso. Que a gente viu lá, né, com o Makona, desenvolvimento de software é algo que depende de pessoas. Pessoas são o processo chave, né? Pessoas qualificadas, capacitadas, motivadas para trabalhar em equipe, para desenvolver a aplicação. Então a gente não tem uma bala de prata. Então desconfie, claro, a gente não está dizendo para que as melhores tecnologias não vão ser utilizadas no projeto. Longe disso. O que a gente está dizendo é não se amarre tanto às tecnologias ou a determinadas religiões ou crenças. Né? O processo é difícil, vai ser sempre complexo e é dependente das pessoas. Aqui na UFBA, né, a área de engenharia de software é muito forte. A gente tem o Laboratório de Engenharia de Software, que reúne os principais pesquisadores da instituição atuando em engenharia de software, e dentro do Laboratório de Engenharia de Software, cada pesquisador tem o seu grupo de pesquisa que está relacionado a uma determinada fase ou um conjunto de fases ali ou etapas do SWBOK, né? Uns são mais focados em requisitos, outros mais focados em design, outros mais focados em evolução e testes. E esses pesquisadores, esses grupos, claro, estão o tempo todo aí procurando grandes alunos, né? Então vocês podem se juntar aí ao time. Ainda do ponto de vista de pesquisa, né, de formação, em 2010, 2011,
Eu, em conjunto com o professor Paulo Mazieiro, da USP, a gente convidou aí os principais pesquisadores brasileiros atuando na área de engenharia de software, não todos, né, mas alguns dos principais brasileiros, pesquisadores brasileiros de engenharia de software, para escrever um livro sobre a carreira do pesquisador em engenharia de software. Quando você quer aí virar um pesquisador de engenharia de software, quais aspectos são críticos, quais aspectos você deve estar considerando, né? Então a gente convidou o professor Carlos Lucena, da PUC do Rio, Palazzo do Rio Grande do Sul, Daltro do Rio Grande do Sul, Carla do Pará. Então tem aí Alessandro Garcia e Júlio da PUC do Rio, professor Irá do Rio Grande do Norte. Então a gente juntou um time de experts, né, e lançamos esse livro. Então, se você tiver interesse em ingressar na carreira de pesquisador em engenharia de software, esse é um caminho aí que vocês podem estar um material sobre como se tornar um pesquisador em engenharia de software, tá? Com a visão aí dos principais pesquisadores do país. E aí, para encerrar nossa aula de hoje, né, para esse curso aqui de engenharia de software, a abordagem que eu trago é essa frase aí da Sherry Flieger, que é uma das principais aí, autoras de livros e de artigos na área de engenharia de software. Ela tem um livro bem interessante de engenharia de software que a gente também utiliza aqui na disciplina. E ela diz o seguinte: olha, é impossível você aprender engenharia de software sem participar em um projeto de desenvolvimento de software com seus colegas, né, com pessoas. Né? Você não desenvolve software sozinho. Então, essa é a ideia da nossa disciplina. Eu também acredito nesse processo. Então, vocês vão desenvolver software e vão desenvolver software em equipes. Então, esse é o mote aí da nossa disciplina. Tá ok? Então, com isso, a gente encerra essa nossa primeira aula de introdução, né, à engenharia de software, uma visão geral aí da área. Claro que não dá para cobrir tudo. Nosso foco nessa disciplina aqui de engenharia de software é mais a fase de design, de arquitetura e de testes, e é isso que a gente vai começar a abordar nas nossas próximas aulas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, podem me mandar uma mensagem e a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, tá? Abraços e até a próxima aula.